A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso último áudio, a morte e a vida, né? Eu trouxe aqui a vocês, né, como que a morte acabou entrando no mundo, né, e o que poderia combatê-la. Se você escutou todos os áudios, você teve uma boa compreensão. Então, Jesus, o nosso Cristo, ele se manifestou, né? E ele acabou com essa conversa. Mas na verdade a morte ela vai ser derrotada por último, no final, né? Ele simplesmente nos trouxe a vida, né? Ela ainda não vai ser derrotada assim, totalmente derrotada. Vai ser só no finalzinho. Mas eu não quero falar disso agora, né? Vou falar daqui a pouquinho. Eu quero que você entenda o seguinte, né? Nós explicamos ontem Colossenses 2, 13 a 15 e Romanos 8, 1, certo? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, se você estiver em Jesus ou Cristo, com certeza nenhuma condenação é contra você, tá? Por que devemos se atentar a isso? Porque a qualquer momento, as trombetas vão tocar. Nós não sabemos que dia nem que hora. Jesus pode vir para mim, só para mim ou para todo mundo, de repente, né? Pode chegar o meu momento, pode chegar o momento da igreja, a gente não sabe que dia e que hora, mas devemos fazer o quê? Se preparar para que a gente possa, então, estar com Ele. Amém? Bom, sendo feito tudo isso, o que o nosso Cristo veio fazer, o nosso Jesus, ele deu a vida por nós e ele apareceu aos seus discípulos, né? E ele deixou um recado para os seus discípulos, né? Depois que ele nos deu a vida, você não tinha chance. Lembre-se, eu estou batendo muito nessa tecla para você entender. Era pau no gato, tá? O pecado entrou e trouxe a morte, então era para morrer no pecado e ir para o inferno, acabou. Porque o pecado foi passando, contaminou tudo. Mas para trazer a limpeza e a salvação e a santificação era só aceitar Jesus. Entregando a vida para Jesus, pronto, você tinha a salvação, como eu trouxe nesse estudo aqui. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. No seu capítulo 28, no versículo 16 a 20, vamos ler o que está escrito? Olha só, são os últimos versículos, né? Olha só, últimos versículos do Evangelho de Mateus. Olha o que diz. E os 11 discípulos, por que 11? Porque um traiu Jesus e acabou tirando a sua própria vida, né? Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram, meus irmãos. Eles ainda não conseguiram crer, né? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora ele adquiriu algo que ele precisava mostrar para todos eles. Por quê? Porque, na verdade, havia, meus irmãos, Deus dado autoridade ao homem, né? Vou só te mostrar rapidinho aqui, ó. Em Gênesis, capítulo 1, no verso 28, olha Deus dando o poder da terra ao homem. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra, né? Então Deus deu autoridade ao homem, certo? Gênesis 1, 28. Já em Mateus 4, aquele poder não está mais na mão do homem. Está na mão de quem? Vamos dar uma olhadinha? Evangelho de Mateus 4. Deixa eu só procurar aqui, ó. Aqui, ó, verso 8 do Evangelho de Mateus 4, capítulo 4, verso 8, olha. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, transportou o nosso Senhor Jesus e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo? E a glória deles? Olha só, Satanás mostrou tudo isso para Jesus. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Como assim te darei?
porque foi dado a ele quando o pecado entrou ao mundo. Entendeu? O mundo jaz no maligno. Por isso que o texto que nós estamos aqui dizendo, agora é tomado esse poder. Então agora quem tem todo o poder, né? Qual é o texto que a gente leu aqui? Aonde ele falou, e chegando Jesus lhes falou, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí agora ele ordena, olha só. Portanto, ide, você não precisa orar para ir, né? Para pregar. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo tem que ser pelos três, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Assim seja. Então aqui Jesus deu uma ordem a eles, né? E disse para eles, olha, agora vai, tudo que eu ensinei vocês, ensina para as outras pessoas. Foi a ordem. Mas você que me ouve agora, tem que sair da morte para a vida. É isso mesmo. Você tem que sair da morte para a vida. Porque se você realmente sair da morte, como a gente vivia na morte e agora estamos em Cristo, estamos na vida, você terá paz contigo, terá felicidades, terá uma vida completa. Não que você não vai ter tristeza, você vai ter, mas só que você vai passar com Cristo, que é diferente, tá entendendo? Passar sem Cristo é doloroso, ruim, sem vitória. Passar com Cristo pode até ser um pouquinho doloroso, mas tem muita vitória. Tá entendendo? Você tem que sair da morte para a vida. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, procure uma igreja mais perto de você. Converse com o pastor. Entregue a sua vida a ele. Não ao pastor, a Jesus, tá? Entregue a sua vida a Jesus. E ele cuidará de você. Ele te chama e se você já está com ele, segura na mão dele. Fica firme até o final. Até o final. Pois o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Olha que ela entrou no mundo por causa do pecado. E ela não foi derrotada ainda. Então, o último inimigo nosso a ser vencido vai ser a morte. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, né? Último versículo também desse estudo. Capítulo 15, verso 19 a 26, eu vou ler aqui para vocês. Olha só, capítulo 15, 19 a 26. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por Adão. E a ressurreição vai vir por Cristo, vem por Cristo. Verso 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por isso a necessidade de entregar a vida a Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Então, Jesus, ele vai resgatar todos aqueles que entregaram a vida a ele, vai entregar ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, né, os demônios, as coisas ruins, os homens que seguem os demônios, que adoram demônios, né, quando Deus tiver aniquilado tudo isso, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então a morte vai continuar até Deus colocar todos esses inimigos derrotados. Aí sim, por último, como o verso 26 diz, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Comenta lá no Instagram, no Telegram, no Facebook, no WhatsApp, onde você quiser. Comenta lá. Quem é o último inimigo a ser derrotado? A pergunta do pastor Alex é: quem é o último inimigo a ser derrotado? Você que estuda comigo, você já sabe, né? Então, meus irmãos, nós finalizamos esse estudo aqui
Glórias a Deus por isso, né? A morte e a vida, né? Graças a Deus por essa palavra maravilhosa, né? Anota aí a lição de casa. A lição de casa hoje é Jó 22, 23. Jó 22, 23. Hoje tem bastante aniversariantes, olha só. Está fazendo aniversário hoje minha amiga lá de Minas Gerais, a Sara, né? Sara, Deus abençoe grandemente a sua vida. Feliz aniversário, varoa, tá bom? Hoje também é aniversário do Júnior. Júnior, feliz aniversário, meu amigo. Deus te abençoe grandemente, né? E hoje também é aniversário da jovem Adriele, filha da irmã Tati, lá da Paraíba, né? Adriele, feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente, né? Hoje também é aniversário do pequeno príncipe, o Ítalo, 8 anos, né? Um abraço para a missionária Érica e o seu pai, evangelista Antônio Carlos, né? E o seu irmão Andrei, eles são lá de Itanhaém, aqui em São Paulo, né? Então, o feliz aniversário é do Ítalo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Um pastor abençoar, meus irmãos, é uma coisa muito importante, tá bom? Eu já ensinei isso para vocês, né? Quando as pessoas me pedem para dar os parabéns a eles, eles pedem, pastor, não esqueça de me abençoar também, né? Então, eu tenho essa unção em mim, eu tenho que passar, tá entendendo? Olha só, hoje também é aniversário da irmã Isabel, daqui de São Paulo. Deus abençoe a sua vida, minha amiga. Hoje também é aniversário da pequena princesa Isabela de Oliveira Vaz, 5 aninhos, filha do meu amigo Carlos, daqui de São Paulo, né? Bastante aniversariantes hoje. Glórias a Deus por isso. Deixa eu ver, tem mais. Hoje é aniversário do pastor Maurinho, lá da sede do setor 14, Jardim Ângela. A irmã Beth te deseja um feliz aniversário, né? E toda a congregação, né? Feliz aniversário, meu pastor Maurinho, né? Glórias a Deus por isso. Hoje também é aniversário, deixa eu só confirmar, da Tayana Thaís dos Reis Andrade. Tayana Thaís dos Reis Andrade. Feliz aniversário, varoa. Deus te abençoe grandemente a sua vida. Ok? Bom, meus amados irmãos, me ajude, compre meus PDFs, meus irmãos, tem muito estudo bom. Olha, tem estudos novos lá, a queda de Lúcifer, tem estudo bom lá sobre casais e vendavais, você vai gostar, tem muita coisa boa também, né? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.